Eu gostaria de trazer um texto para a nossa reflexão nesta noite, que está em Gênesis capítulo 32, uma história muito conhecida daqueles que já estão há muito tempo, na caminhada cristã, na igreja. Mas eu quero aqui trazer uma nova perspectiva interpretativa para esse texto. Então, não vai fazendo aí, não venha com um pré-conceito sobre o texto que nós vamos ler, não. Nós vamos trazer aqui uma nova perspectiva interpretativa para a edificação das nossas vidas, que está então em Gênesis 32, do 22 a seguir. Eu vou estar lendo aqui na nova versão internacional, e se você aí na sua casa estiver fazendo a leitura também, provavelmente você estará lendo na Almeida, e aí vai ficar um pouquinho diferente, mas não tem problema. Então vamos lá. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixa-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? E ele respondeu: Jacó. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó, falando: peço-te que me digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, porque ele disse: vi a face de Deus, ou melhor, vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque neste músculo Jacó foi ferido. Queridos irmãos e irmãs, eu gostaria de rapidinho falar sobre Jacó. Quem era Jacó? Quem foi Jacó? Porque pode ser que alguém que esteja nos assistindo, ou até mesmo nos ouvindo no WhatsApp, como é o caso de novas pessoas que têm chegado à nossa igreja, que porventura nem ouviram falar de Jacó ainda, mas rapidamente, só para nós chegarmos no texto. Jacó, então, ele era filho de Isaac. Isaac tinha 2 filhos, Jacó e Esaú. A palavra de Deus diz que ambos eram gêmeos. Jacó nasceu agarrado ao calcanhar de Esaú, e acredita-se que ele queria nascer primeiro para então ganhar ou receber a bênção da primogenitura, que para o povo hebreu é de extrema importância, para o povo judeu. Então, ser primogênito para os judeus é algo de extrema importância, principalmente no que tange ao Antigo Testamento. E quando eles cresceram, a palavra de Deus diz que num dos dias de caçada, Esaú, que era caçador, ele estava com fome, e Jacó estava preparando um guisado, e aí Esaú pediu um prato de guisado para ele, lentilhas, e aí Jacó falou: te dou um prato, mas você primeiro precisa me dar o direito da primogenitura.
e ele, bobão que era, né, trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha. Pois bem, passaram-se os anos, Isaac ficou mais velho, a palavra de Deus diz que ele ficou praticamente cego, a ponto de não mais reconhecer os filhos somente pela vista. Ele conhecia os filhos pelo olfato, pela voz, né, pelo tato. Assim ele conhecia os filhos no fim da sua vida. E aí então, num destes dias, ele falou para Esaú o seguinte: Esaú, vai fazer uma caça e traz aqui um alimento que eu gosto muito, prepara para mim, né, um alimento que eu mais gosto, que eu vou te dar a bênção da primogenitura. A mãe de Esaú, que gostava mais de Jacó, teve a ideia de que Jacó então preparasse antes do irmão um banquete para o pai, né, uma alimentação, e fosse lá receber a bênção da primogenitura no lugar do irmão. E assim ele fez. Ele colocou peles de animais nos seus braços, porque Esaú era peludo e Jacó não. E aí ele se apresentou perante o pai Isaac para receber a bênção da primogenitura. Mas Isaac, ele deu uma estranhada, falou: peraí, não está parecendo Esaú, chega mais perto aqui, deixa eu verificar se é você mesmo. E colocou a mão no braço de Jacó, sentindo então os pelos, e aí ele deu a bênção da primogenitura para Jacó. E Jacó, a partir daquele momento, ele fugiu da casa do pai. E nós sabemos que ele foi para a casa do seu tio Labão. E lá ele fica muitos e muitos anos, mas lá ele começa a ser abençoado por Deus. Nós sabemos que lá ele conquista a sua esposa tanto amada, que lá ele conquista os animais, de lá ele sai, né, com as suas possessões, com camelos, com bois, com ovelhas, com bodes. Ele sai de lá muito abençoado por Deus. Mas quando ele sai de lá, irmãos, da casa de Labão, depois de muitos anos, para voltar para a casa do pai, ele estava voltando com medo do irmão. E se nós lermos o texto acima, né, do texto que nós lemos, depois você lê aí o capítulo 32 todinho, Jacó, com medo de Esaú, ele envia mensageiro até Esaú, falando que ele estava voltando e se você vê o posicionamento de Jacó, ele estava se submetendo, inclusive, ao irmão, chamando-o de Senhor e se colocando como servo de Esaú. Jacó estava com medo. Enviou então o mensageiro falou com Esaú e voltou com a seguinte mensagem: Jacó, o negócio é o seguinte, Esaú está vindo ao seu encontro com 400 homens. Jacó ficou assustado, Jacó ele ficou com medo e separou a sua caravana em 2 grupos, pensando, se Esaú atacar um grupo, pelo menos um grupo irá fugir e se salvar. Mas depois disso, depois desta atitude, dentre este momento, ele começa a clamar a Deus. Ele começa a invocar o nome santo do Senhor. É aí que nós entendemos, irmãos, o início da conversão de Jacó. Porque Jacó, embora ele tenha tido experiências com Deus lá na casa do seu tio Labão, ele ainda estava com o pecado na sua vida, porque ele mentiu para o pai para receber a bênção da primogenitura. Então faltava para Jacó a conversão, faltava a Jacó o entregar a sua vida a Deus.
E note que a palavra de Deus diz, então, no versículo 22, que naquela mesma noite, Jacó toma suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e os atravessa pela passagem de Jaboque. Jaboque era um rio, havia um rio lá, e Jaboque era um local onde o rio era raso. Então ele utilizou aquela parte rasa do rio para atravessar a sua família e atravessar os seus animais. Versículo 23, depois de havermos então feito atravessar o ribeiro, fez também passar tudo o que possuía, mas ele permanece aonde ele estava, conforme o versículo 24. Ele ficou ali sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. É interessante notar que quando as pessoas vão pregar essa palavra, as pessoas dizem que Jacó brigou com um anjo, mas eu não achei a palavra anjo em nenhuma tradução da Bíblia Sagrada. Eu estou utilizando aqui a NVI. Você provavelmente tem Almeida na sua casa, vai estar aí homem também. Eu olhei na tradução King James, que é do Rei James, e todas estão homem. Então apareceu um homem e começou a lutar até o amanhecer. Mas o interessante é que aquele homem que lutava com Jacó, ele viu que não conseguia dominá-lo, que não conseguia vencer aquela luta, aquela batalha. Portanto, ele feriu, tocou na articulação da sua coxa, e aí então Jacó, ele perde o seu apoio na luta, e aí então aquele homem que estava lutando poderia vencer aquela luta. A partir daquele momento, o homem então, ferindo a coxa de Jacó, ele conseguiria vencer aquela luta, mas então Jacó ele clama, pela misericórdia e pela graça de Deus. Mas note então no versículo 26 que o homem diz o seguinte: deixe-me ir, porque o dia já vai raiar. Mas Jacó lhe responde: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Aí que vem a interpretação de que era um anjo da parte de Deus. Porque aquele homem que ali estava tinha possibilidade de abençoar Jacó. Então a interpretação que se faz é que Jacó ele lutou com um anjo. Pois bem, mas veja só, o homem dizia assim: eu quero ir embora, o dia já vai amanhecer. E Jacó respondeu: eu não vou te deixar ir até que você me abençoes. Olha que interessante, aqui é o X da questão, onde nós queremos lançar um olhar interpretativo diferente nesta noite. O versículo 27 diz o seguinte: o homem pergunta a Jacó: qual é o seu nome? E Jacó responde: o meu nome é Jacó. Então o homem diz o seguinte: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. O que nós precisamos entender, irmãos, é que Jacó se encontrava num momento da sua vida de onde ele precisava da ação de Deus para o proteger da fúria do seu irmão e dos 400 que vinham contra ele. Ele clama a Deus. Se nós lermos os versículos anteriores, ele ora ao Senhor. E nós queremos entender, irmãos, que durante os anos que ele estava na casa de Labão,
Ele ainda não havia se arrependido do pecado que ele havia cometido ao dizer que o seu nome era Esaú. Por isso que quando aquele homem pergunta o seu nome, ele responde Jacó, e ali ele estava confessando o seu pecado e falando: o meu nome é Jacó, lá atrás eu menti, lá atrás eu fiz coisas erradas, mas a partir de hoje eu me prostro na presença de Deus, e a conversa vai ser séria, a conversa ela vai ser digna, vai ser fiel. Eu confesso que lá atrás eu errei, eu menti, mas aqui eu falo a verdade, o meu nome é Jacó. Então nós entendemos, irmãos, que a luta que Jacó tinha com Deus era uma luta de que ele estava lutando contra Deus no sentido da ação de Deus na vida dele. Ele lutava contra Deus no que tange a sua conversão. Ele lutava contra Deus no que tange a sua resistência à graça de Deus, a sua resistência à misericórdia de Deus. É isso que eu quero dizer. Porque a graça, eu acredito que, embora ela tenha existido desde o início, da fundação dos séculos, a palavra de Deus diz que ela foi manifesta na cruz do Calvário. Portanto, no Antigo Testamento não tem a graça como no Novo Testamento, mas já tinha a misericórdia de Deus, que também tem o seu aspecto da graça, do favor imerecido. A misericórdia, o homem também não merece. Mas note que a sua resistência contra Deus o impedia de ser um homem abençoado, o impedia de ser uma pessoa diferente na presença de Deus. E a partir do momento que ele confessou o seu pecado, a sua história ela mudou. O seu nome ele foi mudado. O seu nome não mais será Jacó, porque o significado da palavra Jacó, embora no hebraico seja aquele que agarra, mas tomou-se um significado de suplantador, aquele que engana, e ele tinha isso ainda sobre os seus ombros. Mas a partir do momento que ele confessa a Deus o seu pecado, diz: eu sou Jacó, e Deus fala para ele, através daquele homem: o seu nome não mais será Jacó. A partir de hoje o seu nome será Israel, e você será conhecido de uma outra forma. E talvez você que está nos assistindo nesta noite, ou estará nos assistindo posteriormente no YouTube, ou estará ouvindo o áudio desta pregação, talvez você se encontre como Jacó se encontrava, resistindo a Deus. E nós não podemos resistir a Deus no que tange a nossa conversão. Nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor, para que a nossa vida ela seja transformada, para que a nossa vida ela seja abençoada, para que o nosso lar, a nossa casa, a nossa família venha a ser também abençoado por Deus. Nós precisamos nos confessar diante de Deus os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas fraquezas e entender que se não for Deus por nós, nós não conseguimos. Aí Jacó entende isso, e nós também precisamos entender. Talvez você que está nos assistindo, está nesta luta, está nesta batalha. Lá atrás você cometeu erros, você cometeu falhas, e Deus ele quer e está apto para perdoar os seus pecados, porque o sangue de Jesus Cristo nos livra de todos os pecados. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, Ele deu a sua vida na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter uma nova vida e a esperança da vida eterna.
Talvez você esteja resistindo à ação de Deus na sua vida, no que tange a conversão, no que tange ao perdão dos pecados, a santificação, a entrega total da sua vida ao Senhor. E para nós vivermos em novidade de vida, para nós termos novas experiências com o Senhor, para nós termos experiências sobrenaturais com Deus, nós precisamos nos render aos pés do Senhor. Nós vamos precisar confessar a Deus as nossas falhas, os nossos pecados. E os pecados, eles têm nomes. Os pecados, eles precisam ser confessados diante de Deus e precisa ser os nomes citados. Deus, me perdoa porque eu idolatrei. Um exemplo. Deus, me perdoa porque eu idolatrei. Deus, me perdoa porque eu roubei. Deus, me perdoa porque eu era um ladrão. Deus, me perdoa porque eu era um traficante. Então os pecados, eles têm nomes. Eles precisam ser confessados em oração perante Deus. Deus, eu cometi isso, eu fiz aquilo outro e aquilo outro. Mas eu preciso do teu perdão. Me perdoa, Deus. E a partir de hoje, ó Senhor, me ajude para que eu não os cometa mais. Porque, irmão e irmã, não cometer mais pecados que outrora nós cometíamos, não é apenas por esforço humano. É através da ação de Deus na nossa vida. É através da graça, através do fortalecimento espiritual, através da ação do Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida. Esforços humanos, eles não são suficientes para vencermos esta batalha, a qual Paulo fala muito bem em Gálatas. A obra da carne e o fruto do Espírito. Então note que quando Paulo vai falar sobre este assunto, ele falará que há uma luta constante da carne e do Espírito. Então a carne não consegue vencer essa batalha. A carne, muito pelo contrário, ela faz com que essa batalha ela venha a ser perdida. Então, meu irmão e minha irmã, nós não podemos confiar na nossa própria força. Nós não podemos confiar no nosso próprio eu. Porque se você confiar na sua própria força, se você, eu consigo e bate no peito, uma hora vai dar problema. Então é melhor que Deus, eu não consigo sem o Senhor. Deus, eu não me dá força, me fortalece. Aí, irmão, irmã, Deus pega, nos toma pela sua mão direita, estende a sua forte destra em nosso favor e faz com que nós nos levantemos na presença dEle e venhamos marchar para a vida eterna. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Então eu quero deixar esta palavra para você nesta noite. Esta reflexão para você nesta noite. Pare de lutar contra Deus no que tange a sua conversão. Pare de ficar tardiando as bênçãos do Senhor para a sua vida. Pare de ficar, resistindo à ação de Deus na sua vida. Porque quanto mais você resistir, mais você irá sofrer. Mas para nós concluirmos, depois que então Jacó confessa o seu pecado, o seu nome é alterado para Israel. A partir dali ele se torna um novo homem. A partir dali ele é muito mais abençoado por Deus. A partir dali ele se reconcilia com o seu irmão que durante muitos anos viveram separados depois deste problema ao qual eu citei.
ele se reconcilia com o seu irmão. Então note que entregar a nossa vida ao Senhor, ele possibilita muitas vitórias. Ele possibilita que nós venhamos ter comunhão, que nós venhamos ter empatia, que nós venhamos ter, misericórdia, um olhar diferente para com as vidas, para com as almas, para com os seres humanos de modo geral. E é isso que Deus quer para a minha e para a sua vida. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos pela palavra ao qual o Senhor nos trouxe ao nosso coração nesta noite. Entendemos, ó Pai, da necessidade de entregarmos a nossa vida ao Senhor, de confessarmos os nossos pecados ao Senhor. Pai, eu peço a Ti, alcança a cada irmão e a cada irmã que nos assiste nesta noite. Pai, cada um sabe das suas condições perante ao Senhor. E o que eu quero pedir para todos nós é graça sobre graça, misericórdia sobre misericórdia. Alcança a cada um e a cada uma com o Teu poder, com a Tua unção, com o Teu Espírito Santo, ó Pai. Vai fortalecendo o fraco, vai, meu Deus, tomando a mão daquele que precisa de auxílio, daquele irmão, daquela irmã que está passando por um momento difícil, ou até mesmo um momento de fraqueza espiritual, ou até mesmo uma enfermidade. Vai alcançando com o Teu poder, com a Tua unção, com a unção do Teu Espírito Santo, que despedaça o jugo da enfermidade, meu Deus, do alto da cabeça até a planta dos pés. Pai querido, nós te pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém.